Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos neste tempo litúrgico refletindo o Evangelho de Lucas e nesta semana nós refletimos, nós vemos Jesus que está ensinando os seus discípulos. Jesus como aquele que sente a necessidade, a preocupação de formar aqueles que o seguiam. A importância de nós seguirmos Jesus, buscando solidificar, fundamentar a nossa fé, para que a perseverança ela não seja abalada. Uma fé com fundamentos. Uma fé que de fato não seja somente uma explosão interior, um desejo histérico, mas uma fé que seja fundamentada, que eu possa conhecer a fé que eu professo. Então Jesus, ele tem esse objetivo, ensinar os seus discípulos, catequizar, assim como os catequistas nas comunidades ensinam as crianças, Jesus, podemos dizer, teve essa mesma preocupação. E ontem e hoje nós refletimos o 11º capítulo do Evangelho de Lucas. E dentro de uma construção, digamos assim, uma construção teológica, Lucas, ele coloca no início do capítulo 11, Jesus que responde a um questionamento, a um pedido dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a orar. Se nós pensarmos mais um pouco, nós vamos lembrar que no Evangelho de domingo, alguém dizia para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Ou seja, a fé e a oração que constroem essa comunhão com Deus. A fé que me dá os fundamentos e a oração que me leva a uma comunhão, a uma comum união com Deus. E hoje
Jesus nos coloca a importância de que esta fé e esta oração me leve a tomar uma atitude. Não somente uma oração contemplativa, uma oração sem uma finalidade objetiva, sem uma intenção clara. Então Jesus, ele fala para os seus discípulos, vai atrás com insistência, que a tua fé possa ser uma fé daquele que não desanima diante do primeiro obstáculo. Então diz Jesus, batei e a porta será aberta. Insista na tua prece. Não se deixe desanimar diante daqueles que não têm fé ou daqueles que têm uma fé pequena. Assim como os discípulos pediam, é preciso que nós também peçamos, Senhor, aumenta a nossa fé. E aumentando a fé, chamando a Deus de Pai, perceber que este Pai nos ouve, este Pai escuta a nossa oração. E aí Jesus diz, porque aquele que pede, ele recebe. Aquele que procura, ele encontrará. Agora é preciso compreender, irmão e irmã, que esta procura, este encontrar, este abrir-se, ele se dará no tempo de Deus. E aqui está o grande desafio. Porque nós estamos formados e muitas vezes erroneamente formamos aqueles que estão perto de nós para a imediaticidade, para que o imediato aconteça. E aqui é justamente o desafio de nós aprendermos a cultivar a nossa fé para que a vontade de Deus possa acontecer e não a nossa vontade. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele vai dizer exatamente isso. Seja feita a vossa vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus será sempre uma vontade perfeita e santa. De Deus, nós só esperamos aquilo que é bom e perfeito. E Jesus termina o ensinamento do Evangelho de hoje dizendo que, por mais que nós peçamos aquilo que para nós possa ser importante, possa parecer importante, Jesus vai dizer que o grande presente de Deus para nós é a ação do Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo que é capaz de iluminar, de direcionar, de tirar-nos muitas vezes de um caminho de escuridão e de treva. A ação do Espírito Santo de Deus, ela é capaz de nos iluminar para que possamos tomar a decisão certa. Mesmo na tribulação, mesmo na perseguição, muitas vezes na dor, muitas vezes no sofrimento, eu preciso entender que a vontade de Deus, ela está acima de tudo. E é Ele quem me mostra o caminho para que eu possa superar as pedras, os obstáculos que me são apresentados. O Espírito Santo de Deus, derramado em Pentecostes, para que os discípulos vencessem o medo e saíssem em missão para anunciar o Evangelho, ele é novamente derramado sobre nós em cada Eucaristia, em cada missa celebrada, em cada comunhão recebida. Quando eu comungo o corpo e o sangue de Cristo, esta ação pneumatológica do Espírito Santo de Deus, ela preenche aquilo que é vazio dentro da nossa existência. Portanto,
sob nenhuma hipótese, nós deveríamos nos afastar da Eucaristia. Sob nenhuma hipótese, nós deveríamos nos afastar da igreja, afastar-se das coisas de Deus. Que nós possamos, portanto, neste dia, nesta quinta-feira, que também é uma oportunidade de recordarmos a Eucaristia, a entrega que Jesus fez na Quinta-feira Santa, que é uma oportunidade de nos colocarmos em adoração em tantas comunidades e paróquias, que nós possamos, de fato, diante do Santíssimo Sacramento, pedir, clamar, bater, rezar, como uma ordem dada pelo próprio Cristo, para que a recepção da graça, ela aconteça também em cada um de nós. Que a ação do Espírito Santo nos anime a permanecer firmes na fé, em unidade e em oração. E agora oremos, apresentando as preces, a oração de toda a igreja.